Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Márcio. Sou licenciado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Estudos Literários pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor efetivo da Rede Estadual do Espírito Santo. Eu gravo este vídeo para fazer algumas conjecturas, para fazer alguns comentários sobre os efeitos, sobre os possíveis efeitos do fim da obrigatoriedade do regime jurídico estatutário. Esse regime agora não é mais único. Ele agora é apenas uma de duas opções. Mas afinal de contas, o que é o regime jurídico estatutário? Alguns devem estar se perguntando. O que é o regime seletista? O que aconteceu? Por que esse regime estatutário não é mais único? Por que ele agora não é mais obrigatório? Eu não sou jurista, não sou habilitado para fazer uma análise jurídica. Já existem juristas que já fizeram observações sobre isso, já deram várias explicações. Isso tem que ver com o poder legislativo, com o Congresso, que propôs uma reforma administrativa. Não sei se isso foi proposto pelo Congresso ou pelo próprio Poder Executivo ao Congresso. Eu não sei como funcionam essas coisas. Mas o fato é que o Congresso ah, propôs uma emenda constitucional, a emenda 19. Ela estava parada, tinha sido revogada por algum motivo, mas agora o STF julgou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, e graças a isso, a emenda constitucional 19 alterou o artigo 39 da Constituição. Esse artigo estabelecia que o regime jurídico de trabalho estatutário era o único regime jurídico possível para a administração pública direta, que assume a forma de prefeitura, ou de governo estadual, ou de Câmara de Vereadores, ou de Assembleia Legislativa, ou de governo federal, enfim. Estabelecia também, o artigo 39 estabelecia também que o regime jurídico estatutário era o único possível para a administração pública indireta das autarquias e também para a administração pública indireta das fundações públicas. Apenas as empresas públicas, até onde eu não sei o que vale para as sociedades de economia mista, que também podem fazer parte da administração pública indireta. Mas as empresas públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, podiam fazer concurso público, ainda podem, mas os seus funcionários trabalham dentro da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o regime deles é o regime da CLT, ou seja, o regime deles é o regime seletista. Seletista, CLT. CLT, seletista. Agora, com a alteração do artigo 39, eu não sei que impasse ou que choque houve entre os poderes judiciário e legislativo, mas o STF, o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão a respeito ou de uma ADIM ou da própria emenda. Eu não sei o que aconteceu exatamente, porque talvez eu saiba, mas talvez eu não lembre, né? Eu não sei de cor, né? Como eu disse, essa informação pode ser obtida em outras fontes. Eu não sou gabaritado para falar disso. Mas o fato é que agora o regime estatutário não é mais obrigatório na administração das autarquias, nem na administração das fundações públicas, nem na administração direta. A administração direta é a que mais me interessa porque é a que mais me afeta. E eu digo isso porque eu trabalho para o Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Eu acho que eu consegui estabelecer as diferenças entre a administração pública direta e a administração pública indireta, mas eu não falei das diferenças entre o regime estatutário e o regime seletista. A maioria da população não deve saber essa diferença, tá? Vejam só, o regime estatutário é estabelecido ou instituído por um estatuto.
Os servidores estatutários trabalham dentro do regime jurídico estatutário, que é previsto pela Constituição, que não é uma lei federal, é uma lei. Quer dizer, é uma lei federal, sim. Eu me expressei mal. Ela não é apenas uma lei federal, é uma lei nacional. Existem leis federais que não são propriamente nacionais, no sentido de que não afetam todos os cidadãos brasileiros. Mas existem leis que, além de serem federais, são também nacionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei nacional. A Constituição é uma lei nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei nacional. Então, cada estado tem o seu estatuto. Cada município tem o seu estatuto, o Distrito Federal tem o seu estatuto. Por exemplo, se alguém agora foi convocado, foi nomeado num concurso para um cargo federal, esse alguém tem 30 dias para tomar posse. 30 dias, exatamente 30 dias. Não pode pedir prorrogação de posse. Agora, se alguém nesse exato momento for convocado pelo Poder Executivo Estadual do Espírito Santo para tomar posse de um cargo, esse alguém tem 30 dias, mas pode pedir prorrogação de posse apenas uma vez para ter mais 30 dias. Então, o futuro servidor estadual o futuro servidor estadual do Espírito Santo pode pedir prorrogação de posse. Se ele passou em quinto lugar no concurso, ele continua em quinto lugar, ele pede prorrogação de posse, ele não sai da classificação dele. O futuro servidor federal não pode pedir prorrogação de posse, ele pode no máximo pedir final de fila. Ou seja, ele vai para o cadastro de reserva se ele fizer esse pedido. E ele vai perder o direito certo à nomeação para ter mera expectativa de nomeação. Então, existem diferenças entre os estatutos. Cada estatuto é uma lei diferente. O Estatuto dos Servidores Civis da União é uma lei federal, mas não é nacional. Qualquer mudança naquele estatuto não me afeta, porque eu sou um servidor estadual. Eu não sou um servidor federal. Mas, enfim, de qualquer forma, apesar das diferenças, todos os servidores estatutários, quer sejam municipais, quer sejam estaduais, quer sejam do Distrito Federal, quer sejam servidores civis federais, que são servidores civis da União, em qualquer um dos três poderes, todos esses servidores têm basicamente o mesmo regime jurídico. Por isso que ele é considerado único. Não só por ser o único possível. Bom, era considerado único. Ele era único porque era o único possível para a administração pública direta. E também para as fundações e para as autarquias. Mas ele também era único não só por isso, mas também, na minha interpretação, ele também era único na medida em que havia semelhanças entre todos os estatutos. Por exemplo, a estabilidade começa a partir do momento em que o servidor completa 3 anos de efetivo exercício. Antes de uma emenda constitucional, bastavam 2 anos de período probatório ou de estágio probatório. O servidor é efetivo, ele se efetiva no momento em que. Acho que nem no momento da posse, mas no momento em que ele assume o exercício do cargo, né? Primeiro ele é nomeado, né? Esse é o provimento. O provimento é de iniciativa do ente da federação, da entidade, pode ser uma prefeitura, um governo estadual, uma autarquia, uma câmara de vereadores, né? É como o pai que provê alguma coisa para o filho ou para a filha, né? O Estado conseguiu prover o cargo. Cabe ao servidor tomar posse. A posse é a investidura. A investidura não depende da iniciativa da administração pública, depende da iniciativa do futuro servidor. Ele pode ser convocado, pode saber da convocação e pode ignorar o chamado. Ele não é obrigado a tomar posse. Se ele não tomar posse dentro do prazo, a nomeação dele é anulada. Ele tem, em média, via de regra, ele tem 30 dias para tomar posse, né? Mas isso vai depender do estatuto de cada entidade da federação, de cada prefeitura, de cada município, de cada estado, né? Isso varia de ente para ente, de entidade para entidade, né? De município para município, de estado para estado, tá? Assim que ele toma posse,
ele tem 15 dias corridos para assumir o exercício. Se ele não assumir o exercício dentro desse prazo, a posse dele é cancelada, é revogada, é anulada, tá? Isso sai, e aí o servidor é exonerado, tá? Outra coisa, no serviço público estatutário, exoneração é uma coisa, demissão é outra, tá? A demissão, assim como a suspensão e a advertência, é sempre uma forma de punição para o servidor. É sempre uma sanção. É uma punição que ele sofre por algum motivo, tá? A exoneração, não. Por exemplo, um amigo e eu somos ascensoristas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente fica lá no elevador. Eu tenho 2 anos de efetivo exercício, ele já tem 3 anos. Se extinguirem o cargo, ele fica em disponibilidade até que a administração possa reaproveitá-lo em outro cargo ou em outra função com uma remuneração equivalente, compatível com a que ele tinha no cargo anterior. Eu sou exonerado, porque eu ainda não atingi a estabilidade. A estabilidade depende do cargo, mas ela acontece no serviço público e não propriamente no cargo, tá? Nós, servidores estatutários, não temos FGTS, mas nós temos 13º e férias remuneradas. Então, como eu disse, apesar de cada município, cada estado, apesar de cada um deles manter o seu próprio estatuto, todos eles têm muitas semelhanças, tá? Por quê? Porque todos eles têm que seguir a Constituição. A Constituição dedica partes dela para tratar dos servidores públicos e da administração pública e também dos empregados públicos. Vejam só, eu trabalho para a administração pública direta, então eu sou servidor público e estatutário. Os funcionários do Banco do Brasil, os da Caixa Econômica, não têm cargo público. Eu tenho. Eles não têm. Eles têm emprego público. O regime de trabalho deles é o regime da CLT, que eu já mencionei, o regime seletista. Eles não têm uma estabilidade de direito. Eu acredito que eles tenham uma série de prerrogativas e de critérios que garantem uma estabilidade de fato, mas não uma estabilidade estatutária, não uma estabilidade prevista em lei, não uma estabilidade de direito. Talvez eles tenham uma estabilidade de fato, mas não propriamente uma estabilidade de direito. Eu tenho uma estabilidade de direito e de fato, se bem que dentro do serviço público existe o assédio moral, existe a perseguição, o processo administrativo disciplinar em muitos casos é usado como instrumento de assédio moral e de perseguição, né? Então, mas eu acho que eu consegui estabelecer a diferença entre serviço público estatutário, entre o regime jurídico estatutário e o regime seletista, tá? O regime seletista é usado em muitas empresas privadas, mas também é usado nas empresas públicas, que fazem parte da administração pública indireta. Na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações públicas, era usado apenas um regime, por isso ele era único. Era seguido apenas o regime estatutário, que é estabelecido por um estatuto. Estatutário, estatuto. O servidor estatutário tem cargo público. O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Só é servidor público quem tem cargo público. Já quem tem emprego público é empregado público ou funcionário público. Então, essa é a diferença entre o servidor público e o funcionário público. Em sentido estrito, os funcionários do Banco do Brasil não são servidores públicos justamente por não terem cargos públicos. Em sentido estrito, tá? Em sentido estrito, só é servidor público quem tem cargo público. Quem trabalha, e só tem cargo público, quem trabalha dentro do regime estatutário. Quem trabalha em emprego público é empregado público ou funcionário público. Trabalha dentro da CLT, trabalha de acordo com a CLT. Isso tudo em sentido estrito. Agora, em sentido amplo, servidor público e funcionário público nós podemos dizer que todos nós, né, que trabalhamos para a administração pública, direta e indireta, nas empresas públicas, né, em sentido amplo, os funcionários do Banco do Brasil,
Qualquer pessoa que tenha emprego público, qualquer indivíduo, em sentido amplo, pode ser considerado servidor público ou funcionário público indistintamente, tá? Em sentido amplo, quem tem emprego público, como quem trabalha no Banco do Brasil, pode ser considerado servidor público ou funcionário público. Da mesma forma, em sentido amplo, né, eu posso ser considerado funcionário público e não apenas servidor público. Em sentido amplo. Em sentido estrito, essa diferença tem que ser tem que ser bem marcada. É necessário acentuar, é necessário realçar essa diferença entre o servidor público e o funcionário público. Eu não me incomodo ah, de, 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 por exemplo, eu não me incomodaria, por exemplo, se eu escutasse alguém dizer que os funcionários do Banco do Brasil e eu somos servidores públicos ou funcionários públicos. Eu não me incomodaria, tá? Porque em sentido amplo, essa classificação é perfeitamente aceitável, é viável, é possível, é aceitável. Mas em sentido estrito, essa identificação, essa associação não é aceitável. Em sentido estrito, como eu já disse, servidor público é uma coisa, enquanto funcionário público é outra. O funcionário público é quem tem emprego público. E só tem emprego público quem trabalha para uma empresa pública. E, obviamente, quem faz isso está amparado pela CLT. Servidor público é quem tem cargo público, tá? Eu acho que eu consegui estabelecer a diferença entre os dois regimes, o estatutário e o seletista. Os juízes eu deixei de lado porque o regime jurídico de trabalho deles é um regime próprio. Eles não se consideram servidores do Estado. Pelo que eu entendi, a administração pública considera os juízes como sendo membros do Estado ou membros dos órgãos ou das entidades, né? Membros do próprio Poder Judiciário, no caso, né? Eles se consideram membros do Estado ou da própria administração pública, tá? Então, o cargo de... Vejam só, o servidor estatutário, desde que tenha sido aprovado em estágio probatório, que dura 3 anos, o estágio probatório, o período probatório, dura 3 anos de efetivo exercício, tá? Acho que se o servidor tirar a licença médica nesse período, em qualquer município, em qualquer estado, eu acredito que isso não atrase a conclusão do período probatório, tá? Vai durar sempre 3 anos, tá? Mas ele só vai ser avaliado no período em que ele tiver trabalhado. Então, se durante 3 anos de estágio probatório, se dentro desse período ele tirou 6 meses de licença médica, então o tempo restante, né, o tempo de 2 anos e meio, é o tempo que vai ser usado para a avaliação dele. É, a, a, o servidor estatutário, desde que tenha sido aprovado no período probatório ou no estágio probatório, passa a ser um servidor estável. Então, o cargo dele é estável. Ele é efetivo a partir do momento em que ele assume o exercício, mas ele só se torna estável depois que ele é aprovado, a partir do momento em que ele é aprovado no estágio probatório. Essa aprovação depende de 3 anos de efetivo exercício. Os juízes não têm cargo estável, eles têm cargo vitalício. Por isso, o regime jurídico de trabalho deles é muito melhor do que o regime jurídico dos professores concursados das redes públicas de ensino. Né? É uma pena, porque nós deveríamos ter um status tão bom quanto o deles, ou até superior ao deles, por motivos óbvios, né? Motivos morais, né? Princípios morais óbvios. Né? Mas, de qualquer forma, existe essa diferença entre o regime estatutário e o regime seletista. Essa diferença não é óbvia para a maioria das pessoas. Né? Os militares eu também deixei de lado, porque até onde eu sei eles têm um regime próprio. Tá? Se eu não me engano, em pelo menos uma das Forças Armadas, o Exército, existem cargos civis. Esses cargos também, as pessoas que trabalham que tomaram posse desses cargos também trabalham dentro do regime estatutário. Não são servidores militares, são servidores civis. Os servidores militares
tem um regime próprio, assim como os juízes têm um regime próprio. Aliás, na proposta de ataque ao serviço público, que consideravam uma proposta de reforma administrativa, a PEC 22, se eu não me engano, né? Projeto de Emenda Constitucional 22, um projeto de reforma administrativa, era uma proposta de ataque ao serviço público. Aquela proposta de ataque excluía os juízes e excluía os militares. Essa é a prova cabal de que aquela proposta era muito ruim. Ela não era baseada em uma análise científica ou técnico-científica. Em um país da Europa, propuseram uma reforma administrativa, mas não propuseram apenas uma. Propuseram umas 3 ou até mais. E era tudo calcado, era tudo ancorado, era tudo fundamentado em análises, em dados, e não em motivações ideológicas. Ora, nós sabemos que o ataque ao serviço público é um ataque neoliberal. O neoliberalismo é uma ideologia que tenta fazer do mundo todo uma grande empresa. É uma ideologia voltada para o setor mais mesquinho da economia, o mercado. Gente, o arroz e o feijão não são espirituais. Mas quando eu falo disso, eu estou falando de economia. A economia é o suporte da vida, porque ela é o modo de produção e circulação de bens e serviços. O mercado é só uma fração da economia. O neoliberalismo só quer saber do mercado. Ela acha que o mercado deve regular todos os âmbitos, todas as instâncias, todos os aspectos da nossa vida. Mas eu deixei de lado o regime dos juízes, porque não é um regime igual ao dos professores. Né? Cada estado tem um estatuto para o seu magistério, cada município tem um estatuto para o seu magistério, e é aí que eu quero chegar. Gente, agora o regime estatutário não é mais o único possível. A partir de agora, todos os quadros funcionais, cada quadro funcional é uma categoria profissional diferente. Todos os quadros funcionais poderão ser preenchidos por pessoas que vão trabalhar dentro da CLT. Isso é o fim do regime estatutário? Não. O regime estatutário é uma das opções. Né? O artigo 39 agora não prevê mais a obrigatoriedade do regime estatutário. Ele não é mais o único possível. Agora o regime seletista também é. Ele prevê, o artigo 39, que foi alterado pela Emenda Constitucional 19, graças a uma decisão do STF, né? Agora a Emenda 19 alterou o artigo 39 e esse artigo permite a criação de conselhos políticos. Bom, a implementação do regime seletista no funcionalismo público vai depender de regulamentação. Sim, vai depender. É o fim do regime estatutário? Não, ele ainda é uma opção. Mas é óbvio que os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União vão fazer de tudo, vão fazer o possível e o impossível para que o regime seletista seja predominante. Vejam só, no regime estatutário existem 2 tipos de cargo, o efetivo e o comissionado. O comissionado é de livre nomeação e livre exoneração, né? É um cargo, não é emprego, mas por falta de uma expressão melhor, eu vou dizer que esses cargos são verdadeiros cabides de emprego. São recompensas dadas aos cabos eleitorais, muitos dos quais são inaptos, são incompetentes, são burros. Só seguem a lei do mais forte, que é a lei da máfia, né? Essa gentinha, essa subgente, o cargo do comissionado é de livre nomeação e livre exoneração, não depende de concurso público. O cargo efetivo só pode ser preenchido mediante aprovação em concurso público. Essa é uma condição sine qua non para o cargo efetivo, mas não para o cargo comissionado. Ora, se já é possível recompensar cabos eleitorais dentro do regime estatutário, imagine então no regime seletista. Outra coisa, gente, no regime estatutário já existem brechas para a contratação temporária. Não só no magistério, mas parece que no magistério isso é particularmente acentuado, isso é particularmente forte. E é óbvio que no magistério não importa o capital cultural do professor. Os políticos odeiam professores instruídos e cultos.
para a administração pública, não interessa o capital cultural do professor, não interessa a inteligência dele, não interessa o esforço dele, não interessa a competência dele. O que interessa é o capital político dele. E nós sabemos que muitos professores efetivos e muitos professores temporários são cabos eleitorais ou são apadrinhados por cabos eleitorais. E isso tudo reforça o fisiologismo político, que são as relações de compadria e poder. Ora, se no regime estatutário já existem brechas para o excesso de contratos temporários, que são uma afronta à lei, né? Os órgãos fiscalizadores fazem vista grossa para isso. Imagine então o que vai acontecer com o regime seletista. O regime seletista é o fim do concurso público? Eu acho que não, eu acredito que não. Porque no Banco do Brasil esse regime é aplicado, mas o Banco do Brasil realiza concurso público periodicamente. Pode até ser ligeiramente mais vantajoso o regime seletista por causa do FGTS, mas eu tenho certeza de que os professores que foram perseguidos, como eu, que já foram alvos de processos administrativos disciplinares maliciosos e ineptos, como eu já fui, eu tenho certeza de que esses professores seriam muito mais vulneráveis dentro do regime seletista. E eu tenho certeza de que qualquer rito burocrático para causar a demissão desses professores seria muito mais rápido, vai ser muito mais rápido no regime seletista. Isso é óbvio. É uma pena, isso tudo é um grande retrocesso. Existe um outro aspecto. Nós que já somos servidores estatutários efetivos, não vamos ser afetados, graças ao direito adquirido. Nós somos servidores efetivos estáveis, ou apenas efetivos, no caso de quem ainda está no estágio probatório, mas os efetivos não estáveis e os efetivos estáveis não vão ser afetados por essa mudança. Não vão ser afetados, tá? O nosso regime jurídico de trabalho não vai mudar. Então, quem ainda está no estágio probatório vai continuar trabalhando dentro do regime jurídico estatutário, a menos que esse alguém decida pedir exoneração, a menos que esse alguém não só decida, né? A menos que esse alguém realmente peça exoneração. Uma coisa é a pessoa tomar a decisão, outra coisa é a pessoa colocar a decisão em prática. Então, a menos que esses servidores queiram pedir exoneração, a menos que eles de fato peçam, eles vão continuar dentro do serviço, dentro do regime estatutário, tá? Isso vale tanto para os, como eu já disse, isso vale tanto para os efetivos não estáveis, que ainda estão no estágio probatório, quanto para os efetivos que já têm estabilidade, tá? No entanto, daqui a alguns anos, eu posso ter um colega concursado seletista. Isso vai criar um constrangimento. Isso vai criar. Nós estamos fazendo um projeto de engenharia social que vai fragilizar ainda mais o serviço público. Eu acredito que vai fragilizar muito mais o magistério público. Porque, ao contrário do que acontece no Banco do Brasil, ou até mesmo, não sei, dentro do Banco do Brasil existe a lógica utilitarista. Talvez o critério de produtividade faça sentido lá, mas dentro do magistério público, não. Economicamente, nós, professores, somos inúteis. A lógica utilitarista não se aplica a nós. Então, nós vamos ter colegas daqui a alguns anos com um regime jurídico de trabalho muito diferente do nosso. Isso vai criar constrangimentos, isso vai criar uma espécie de. Vão ser criados guetos ou panelinhas, por assim dizer. E outra coisa, se dentro das empresas privadas e dentro das empresas públicas já existe muita terceirização, que chamam de flexibilização, e na verdade isso é uma precarização do trabalho, se nas empresas públicas e nas empresas privadas que seguem a CLT já existe terceirização e já existem muitos contratos temporários, isso pode ficar muito mais acentuado nos magistérios públicos. Nós já somos uma mão de obra barata, nós já somos empregados de quinta aos olhos das famílias e aos olhos dos alunos, e também aos olhos das pedagogas, aos olhos dos burocratas, aos olhos dos gestores. Os gestores já nos consideram mão de obra barata e já nos consideram empregados de quinta categoria. Nós somos meros prestadores de serviço. Se dentro do regime estatutário já é possível o excesso, não só possível, mas também factível. Se já é possível e factível o excesso de contratos temporários dentro do regime estatutário,
Imagine então no regime seletista. Isso abre um precedente terrível. Eu sentia tanto medo da proposta de ataque ao serviço público, que chamavam de tentativa de reforma administrativa do governo Bolsonaro, que eu não consigo acreditar que nós tínhamos um monstro embaixo do armário, ou um esqueleto dentro do armário, um demônio. A caixa de Pandora já tinha sido aberta, mas um demônio ainda estava lá no fundo e o STF puxou. Não tirou um coelho da cartola, tirou um demônio da bolsa da caixa de Pandora. Um verdadeiro demônio. Um monstro. Eu não quero diminuir o sofrimento das outras categorias, né? Muita gente queria entrar no serviço público por causa do regime estatutário. Eu acho que ele só vai ser mantido por prefeituras e por governos estaduais, no caso do poder executivo, né? A esfera administrativa é dividida, a administração pública também é dividida em esferas, né? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Muita gente queria fazer concurso por causa do regime estatutário. Ah, mas a CLT é muito melhor no regime seletista no setor público do que no setor privado. Gente, no setor público, os políticos têm o chicote na mão. Ou melhor, tem a caneta e o papel. No setor privado, dependendo do que acontecer, talvez o regime seletista seja mais interessante. E talvez seja mais interessante nas empresas públicas, que, embora não devam seguir apenas a lógica do lucro, em tese, ainda assim são empresas. Elas seguem uma lógica utilitarista. O serviço público não necessariamente segue uma lógica utilitarista, pelo menos não no magistério. O professor transmite conhecimento, para que esse conhecimento não seja construído, mas sim reproduzido na mente do aluno. A despeito não importa o que digam os construtivistas. Tá? A verdade é essa. Qualquer bom professor pode dar fé do que eu acabei de dizer. Tá? Então nós agora nós corremos esse risco, e eu acho que os municípios, os estados e a União e o Distrito Federal só não vão optar pelo regime seletista se eles perceberem que é mais fácil recompensar os seus cabos eleitorais com o regime estatutário. Tá? Eu acho que não. Eu acho que é mais interessante para eles o regime seletista. Tá? Ele já permite uma precarização do trabalho, que chamam de flexibilização, no setor privado. No setor público, o excesso de contratos temporários nas redes públicas de ensino já é objeto de estudo até de dissertação de mestrado. Tá? Isso com o regime estatutário. Com o regime seletista, isso vai ficar muito mais acentuado. Eu lamento mesmo, eu lamento. A proposta de intervenção, na verdade, eu tenho mais de uma proposta. Primeira, revogar essa emenda constitucional. Eu não sei se o presidente da República, se o presidente Lula, tem poder para isso. Eu não sei. Os três poderes são independentes em relação uns aos outros. Né? Eles são independentes em relação uns aos outros. Né? Eles são independentes em relação. Enfim. E os três poderes também são, né? Perdão, as três esferas administrativas também são. O presidente da República não pode colocar os exércitos no estado do Espírito, nas ruas do Espírito Santo, tá? O governador também não pode, por exemplo, fazer qualquer coisa sem a anuência do prefeito. Existem algumas exceções. Por exemplo, algum país tentou invadir o Brasil. Aí o presidente da República pode agir, independentemente da anuência, independentemente da permissão dos governadores do estado. Ele pode colocar o exército nas ruas de qualquer estado. Se a invasão começou pelo Rio Grande do Sul, o presidente da República, talvez ele seja até obrigado a agir, independentemente do consentimento do governador daquele estado. Tá? Mas, enfim. E também tem a questão das leis. Existem leis federais
que não precisam ser acatadas pelos estados nem pelos municípios. As leis nacionais têm que ser acatadas pelos estados e pelos municípios. Então, a primeira proposta é impedir, é revogar essa emenda constitucional. A segunda proposta é acabar com os contratos temporários. Nós precisamos fazer com que a esmagadora maioria dos professores seja efetiva, tá? Aqui no Espírito Santo, o professor temporário é considerado servidor público, com os mesmos direitos. Mas o artigo que diz isso no Estatuto do Magistério Estadual é letra morta, né? Está em pleno vigor, mas não produz efeito nenhum. Por isso é letra morta, tá? A gente sabe muito bem que o professor temporário não tem os mesmos direitos, nem as mesmas garantias de um professor efetivo, tá? O professor efetivo já é tratado como lixo. A verdade é essa, tá? Nem merendar na escola estadual do Espírito Santo nós podemos, tá? Não podemos comer da merenda destinada aos alunos. A merenda é só para eles. Se sobrar merenda, ela vai para o cachorro da rua. Qualquer vira-lata ali, com todo respeito aos vira-latas, né? Enfim, nós, professores, não podemos comer da merenda dos alunos, tá? Então, primeira proposta, revogar essa emenda constitucional. Se for necessária a pressão popular, nós devemos fazer uma pressão popular. Segunda proposta, né, que na verdade já é motivo de luta há muito tempo. E os servidores, os professores bolsonaristas são um caso perdido, assim como também são um caso perdido os professores que se conformam com os contratos temporários. Sabem que não vão passar no concurso público, tá? Eles são aqui no Espírito Santo, os temporários, se eu não me engano, equivalem a 2/3 do magistério público estadual. É lamentável isso, tá? Mas eles não gostam dos concursos para o provimento de cargos efetivos. Eles só gostam das seleções simplificadas, que também são concursos públicos, mas não são tão bons, não são tão atraentes quanto os concursos para o provimento de cargos efetivos. Então, essa é a segunda proposta, acabar com o excesso de contratações temporárias. Tá? Mas para isso é necessário que o magistério seja uma carreira atraente. E aí a gente já vai entrar em vários outros aspectos que não cabem neste vídeo. Terceira proposta, nós precisamos de uma lei nacional. Nós precisamos de um estatuto único para todos os magistérios públicos do Brasil. Essa lei vai ser um estatuto único, vai ser uma lei nacional que vai ser tão boa, vai ser um regime jurídico de trabalho tão bom quanto o dos juízes ou até melhor. Ele vai nos essa lei, esse estatuto nacional deverá garantir cargos vitalícios para os professores. Talvez assim nós realmente deixemos de ficar na mão dos políticos, que são capachos da burguesia, que são capachos do neoliberalismo. Bom, eu acho que eu já falei demais, já estabeleci, já mencionei, já enunciei as diferenças entre o regime estatutário e o regime seletista, já falei das possíveis consequências e já apresentei as minhas propostas, as minhas soluções, as minhas intervenções. Eu me despeço. Por favor, me sigam no Instagram, o Márcio Alessandro D. Este vídeo, se tudo der certo, vocês estarão vendo. Se vocês estão me vendo agora, é porque eu consegui postar no meu canal, né? O Peão do Ensino. Enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu podia falar. Mais uma vez, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite.